Bloco 1. O trono vazio da sua mente. Imagine que, neste exato momento, dentro de você existe um palácio majestoso, uma estrutura de poder absoluto que representa a sua psique, o seu centro de comando e a origem de cada destino que sua vida pode tomar. No coração desse palácio, em uma sala vasta e silenciosa, há um trono de pedra esculpida. Esse trono é o lugar de onde todas as ordens para a sua existência deveriam partir de forma consciente, deliberada e soberana. No entanto, quando você fecha os olhos e olha para esse assento de autoridade interna, o que você realmente encontra? Para a maioria das pessoas que caminham hoje pelas ruas, esse trono está dolorosamente vazio. Ou pior, está sendo ocupado por invasores bárbaros que você permitiu que entrassem sem sequer oferecer resistência. Esses invasores não usam espadas, mas usam ferramentas muito mais eficazes. O medo paralisante, a busca incessante pela aprovação de estranhos, os vícios digitais que drenam sua energia vital e as reações impulsivas a cada estímulo medíocre que o mundo joga em sua direção. Você já se sentiu como um mero espectador da sua própria história? Como alguém que está sentado na plateia assistindo a um filme ruim, enquanto o roteiro da sua vida é escrito por algoritmos, por traumas de infância ou pelo mau humor de pessoas que nem deveriam ter relevância para você? O Linhagem TV quer que você desperte para uma verdade que pode ser desconfortável, mas é libertadora. Quem não governa a si mesmo está condenado por uma lei natural e implacável a ser governado por outros. Se você acorda e a primeira coisa que faz é entregar sua mente ao caos das notícias ou à comparação tóxica das redes sociais, você acabou de entregar as chaves do seu palácio. Você não está no controle, você é um súdito das circunstâncias. O governo da mente não é um conceito filosófico abstrato, é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Se você não assume o comando do seu pensamento ao despertar, o mundo exterior, com todas as suas agendas e barulhos, decidirá por você como será o seu humor, como será a sua produtividade e, em última instância, como será o seu futuro. A falta de autodomínio é a raiz podre de quase todas as frustrações, ansiedades e sentimentos de vazio que você carrega no peito. Pense em quantas vezes você fez uma promessa solene a si mesmo. Quantas vezes você disse que, a partir de hoje, as coisas seriam diferentes, que você começaria aquele projeto que está engavetado, que cuidaria do templo que é o seu corpo, que teria mais paciência com as pessoas que ama, ou que finalmente cortaria aquele hábito que você sabe que está te matando lentamente. E o que aconteceu? Minutos ou horas depois, você foi traído pelos seus próprios impulsos, como se houvesse um sabotador morando dentro da sua própria cabeça. Isso acontece porque você permitiu que o seu eu instintivo, aquele lado mimado e imediatista que todos nós temos, tomasse as decisões no lugar da sua consciência superior. Retomar esse trono exige que você se torne o sentinela incansável da sua própria consciência. Imagine-se como um guarda postado na entrada do seu palácio mental. Sua função é vigiar cada pensamento, cada sugestão e cada emoção que tenta cruzar o portão. Quando um pensamento de incapacidade ou de inveja tenta entrar, você tem a autoridade de dizer: você não tem permissão para morar aqui. O autodomínio é um processo constante de vigilância e purificação. Quando você se deixa levar por uma explosão de raiva descontrolada ou mergulha em um desânimo que te impede de agir, você está, na prática, assinando um tratado de rendição. Você está dizendo ao universo que não é digno de liderar a sua própria vida. Não se engane, retomar esse poder é uma tarefa que exige uma disciplina hercúlea, algo que a maioria das pessoas na nossa sociedade atual, viciada em conforto e em gratificação instantânea, prefere ignorar solenemente. É muito mais fácil culpar o governo, a economia, a família ou a sorte do que admitir que o trono da sua mente está sem um rei ou uma rainha. Mas entenda que é apenas através dessa soberania interna, conquistada com suor e renúncia, que você encontrará a verdadeira liberdade. A liberdade real não consiste em ter o poder de fazer tudo o que se tem vontade no momento em que a vontade surge. Isso, na verdade, é a definição de um escravo dos desejos.
A liberdade autêntica é ter a força de vontade necessária para fazer o que você sabe que é o certo para o seu destino, mesmo que cada célula do seu corpo clame pelo caminho mais fácil. Neste exato segundo, você tem uma escolha. Você pode continuar deixando o trono da sua mente à mercê do acaso, permitindo que qualquer distração roube sua atenção e que qualquer crítica destrua sua autoconfiança. Ou você pode decidir que a ocupação acabou. Você pode respirar fundo, endireitar a sua postura e caminhar com passos firmes em direção a esse trono. Você precisa expulsar os invasores. Você precisa limpar a poeira da negligência que cobriu seu potencial. Este é o chamado do Linhagem TV para você. O mundo está esperando por um líder, e esse líder precisa primeiro conquistar o território que está entre as suas próprias orelhas. Quando você governa a sua mente, o caos externo perde o poder de te derrubar. Você se torna o arquiteto, o capitão e o soberano. Assuma o seu lugar de direito. O trono é seu, mas ele exige que você seja forte o suficiente para ocupá-lo. Anatomia dos seus impulsos. Para que você consiga, de fato, governar a sua mente com a autoridade de um soberano, é absolutamente vital que você conheça com precisão cirúrgica o território que está a tentar dominar. Dentro de você, nas camadas mais profundas e primitivas do seu cérebro, habita uma herança biológica milenar que não se preocupa com o seu sucesso, com a sua felicidade ou com o seu legado no Linhagem TV. Essa parte de você preocupa-se apenas com a sobrevivência imediata, com a poupança de energia e com a busca incessante por prazeres rápidos que aliviem qualquer desconforto momentâneo. Esse mecanismo, que foi extremamente útil para os nossos antepassados, que enfrentavam predadores e escassez de alimento, tornou-se, na modernidade, a sua maior e mais invisível prisão. Sempre que você escolhe o conforto sedutor do sofá em vez do treino rigoroso que prometeu fazer, ou sempre que se deixa levar pela dopamina barata e rápida de um vídeo curto e fútil, em vez de se dedicar a um livro profundo ou a um trabalho que exige foco, você está, na verdade, a alimentar o seu próprio carcereiro. O autodomínio autêntico começa no exato momento em que você aprende a criar um espaço sagrado entre o estímulo externo e a sua reação interna. O mundo, com toda a sua toxicidade e ruído, vai tentar provocar você a cada segundo. As circunstâncias difíceis vão testar a sua paciência. As pessoas medíocres vão tentar puxar você para o nível delas, e o cansaço vai sussurrar que você merece uma pausa eterna. No entanto, a sua resposta a tudo isso é a única coisa que realmente pertence a você. Você precisa de internalizar uma distinção fundamental. Você não é os seus sentimentos. Você é aquele que observa os sentimentos passarem como nuvens num céu tempestuoso. Só porque você sente preguiça, não significa que você seja preguiçoso. Só porque sente raiva, não significa que tenha de ser agressivo. O governo da mente é a capacidade de olhar para o impulso e dizer: eu te vejo, mas eu não te sigo. Imagine que as suas emoções e desejos são como cavalos selvagens de uma força descomunal. Se você soltar as rédeas e deixar que eles corram para onde o instinto mandar, eles levarão a carruagem da sua vida diretamente para o abismo da frustração e da mediocridade. Mas se você aprender a domá-los, se entender como cada um deles reage e se mantiver as mãos firmes no comando, esses mesmos cavalos darão a você uma força imparável para alcançar qualquer objetivo extraordinário que tenha traçado. Governar a mente significa muitas vezes ter a coragem de dizer não para aquilo que é fácil e prazeroso agora, para que possa dizer um sim retumbante para o que é grandioso e eterno no seu futuro. Você já reparou como a sua própria mente tenta convencer você a desistir exatamente quando as coisas começam a ficar produtivas ou desafiadoras?
Ela é mestre em criar desculpas elaboradas e lógicas, sussurrando que você já fez o suficiente, que o seu corpo precisa de descanso ou que, no fundo, você nem tem tanto talento assim para aquela tarefa. Tudo isso é apenas o seu ego e o seu cérebro primitivo a tentarem manter o controle absoluto sobre o trono que você decidiu retomar. Quando você começa a identificar essas mentiras mentais no momento em que elas surgem, você retira o oxigênio e o poder delas sobre as suas ações. O autodomínio é, em essência, uma ciência da resistência e da persistência. É a capacidade psicológica de permanecer firme e inabalável no seu propósito, mesmo que todas as células do seu corpo estejam a gritar para que você pare, recue ou se distraia. É precisamente neste ponto de ruptura que se faz a separação definitiva entre o homem comum, que é escravo dos seus estados de espírito, e o homem de linhagem, que governa a sua própria vontade. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o autodomínio é uma questão de suprimir as emoções, mas isso é um erro fatal. Não se trata de não sentir, mas de não ser controlado pelo que se sente. Trata-se de ter uma hierarquia interna clara, onde a razão e o propósito ocupam o topo e os impulsos ocupam a base, servindo como combustível e não como guia. Quando você domina a anatomia dos seus impulsos, você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento das emoções e passa a ser a própria montanha. As tempestades de dopamina podem vir, as ondas de tristeza podem bater, mas a montanha permanece. Ela não se move porque a sua base está profundamente enterrada na rocha da autodisciplina. Para cultivar esta força, você deve começar a observar os seus gatilhos. O que faz você perder o foco? Qual é o tipo de comentário que faz você perder a calma? Qual é a hora do dia em que sua mente mais tenta sabotar seus planos? Ao mapear estes ataques, você deixa de ser apanhado de surpresa. Você prepara sua defesa antes da batalha começar. Esse nível de consciência transforma a sua vida em um jogo de xadrez, onde você está sempre várias jogadas à frente dos seus próprios instintos. O Linhagem TV está aqui para lembrar você de que a vitória mais gloriosa e difícil não é conquistar territórios externos, mas conquistar a si mesmo. É o triunfo da vontade consciente sobre a biologia animal. Cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, o seu governo fortalece-se. Cada vez que ignora uma distração para focar no que importa, o seu trono torna-se mais sólido. É um trabalho de construção diário, tijolo por tijolo, impulso por impulso. O mundo pode tentar governar você, mas a última palavra será sempre da sua vontade soberana. O silenciamento do ruído externo. O mundo em que você vive hoje, esta selva de concreto e sinais digitais, foi meticulosamente projetado, de ponta a ponta, para garantir que você nunca alcance o autodomínio. Entenda uma coisa: a sua atenção é o petróleo do século XXI, e existe uma guerra invisível sendo travada pela posse da sua mente a cada segundo do seu dia. Vivemos no auge da chamada economia da atenção, um ecossistema predatório onde as maiores corporações do planeta gastam bilhões de dólares em engenharia comportamental e neurociência apenas para descobrir como manter você distraído, ansioso, fragmentado e, fundamentalmente, dependente. Se você não aprender a filtrar com mão de ferro o que consome, sua mente deixará de ser um templo de criação e se tornará inevitavelmente uma lata de lixo para os problemas, as histerias e as agendas de terceiros. Muitas vezes você se sente exausto e sobrecarregado ao final do dia, mas essa não é a exaustão nobre de quem trabalhou duro no próprio propósito. É o cansaço vazio de quem permitiu que o excesso de informações inúteis inundasse o seu campo de visão e drenasse sua energia vital.
O autodomínio absoluto exige que você tenha a coragem radical de criar um santuário de silêncio ao seu redor. Sem silêncio, não existe reflexão profunda, e sem reflexão, você está condenado a viver no modo automático, sendo apenas um passageiro em um veículo sem freios. O Linhagem TV te faz um desafio direto. Você precisa ter a força de se desconectar do barulho para que possa finalmente se reconectar com a essência de quem você é de verdade. Pare por um momento e reflita sobre a frequência com que você busca validação externa para decisões que, no fundo, só cabiam a você. Quantas vezes você hesitou em seguir a sua intuição porque ficou com medo do julgamento de pessoas que nem sequer admira? Quando você se preocupa excessivamente com a opinião alheia, você está, de forma voluntária, entregando o controle remoto das suas emoções para o mundo. Você se torna um títere, um boneco de ventríloco dançando conforme a música que a sociedade medíocre decide tocar. Retomar o governo da sua mente significa estabelecer limites claros e inegociáveis. Significa ter a coragem de ser impopular, de ser visto como estranho ou antissocial, para poder ser fiel aos seus princípios mais elevados. Você precisa aprender a arte de dizer não com firmeza e sem carregar o peso morto da culpa. O silêncio que você cultiva não é um vazio, é o terreno fértil onde as suas ideias mais poderosas e os seus projetos mais audaciosos vão florescer longe dos olhos invejosos e das vozes desencorajadoras. É nesse espaço de quietude absoluta que você consegue, finalmente, sintonizar a frequência da sua própria intuição e, para muitos, a voz de Deus, que são constantemente abafadas pelo grito estridente das notificações incessantes do seu smartphone. O autodomínio é, em última análise, uma forma de ascese moderna. É a escolha deliberada e consciente pela sobriedade mental em um mundo que está profundamente embriagado de futilidades e entretenimento barato. Você já percebeu como o ruído externo se infiltra nos seus pensamentos como um veneno silencioso? Você começa a repetir frases que não são suas, a desejar coisas que não precisa e a odiar pessoas que nem conhece, tudo porque permitiu que o barulho do mundo ditasse o ritmo do seu coração. Quando você retoma o governo da sua mente, você fecha as portas para esse lixo emocional. Você para de ser reativo. Alguém te insulta? No silêncio do seu autodomínio, aquele insulto não encontra eco. Uma crise estoura nas notícias? No santuário da sua clareza, você analisa os fatos sem se deixar levar pelo pânico coletivo. O silenciamento do ruído externo é o que permite que você mantenha a sua visão focada no horizonte, enquanto todos ao seu redor estão olhando para o chão, distraídos por luzes coloridas e polêmicas momentâneas. É uma questão de soberania. Quem controla o que você ouve e vê, controla o que você sente e pensa. Se você quer ser livre, precisa ser o curador implacável da sua própria realidade. Muitos têm pavor do silêncio, porque quando o barulho para, eles são obrigados a enfrentar a si mesmos. Eles descobrem que, sem as distrações, o palácio mental está em ruínas. Mas você não deve temer esse encontro. O silêncio é o laboratório do homem de linhagem. É ali que as fraquezas são identificadas e as estratégias são traçadas. Quando você se retira do barulho das massas, você ganha uma perspectiva que ninguém mais tem. Você começa a ver os padrões, as armadilhas e as oportunidades que o ruído escondia. O autodomínio é saber que a sua paz interior é o seu bem mais precioso e que nada, absolutamente nada, vale o preço de perdê-la. Se um ambiente te drena, saia. Se uma pessoa te confunde, afaste-se. Se uma rede social te adoece, delete-a. O governo da mente não aceita concessões com o que é tóxico. O Linhagem TV quer que você entenda que o seu foco é o seu poder. E o seu foco só pode ser pleno se houver silêncio. Imagine um raio laser. Ele é luz concentrada e coerente, capaz de cortar o aço.
Mas se essa luz estivesse espalhada em todas as direções, ela não passaria de um brilho fraco e inútil. O ruído externo é o que dispersa a sua luz. O autodomínio é o que a concentra. Quando você silencia o mundo, você se torna esse laser. Suas ações tornam-se precisas, sua fala torna-se autoridade e sua presença torna-se marcante. Não se trata de isolar-se do mundo, mas de estar no mundo sem permitir que o mundo entre em você sem o seu convite. O trono da sua mente exige esse isolamento protetor. É ali, na quietude do governo soberano, que você constrói a força necessária para enfrentar qualquer batalha externa. O barulho é para os fracos, o silêncio é para os governantes. Forja do caráter no desconforto. Entenda uma verdade que o mundo moderno tenta esconder de você a todo custo. Não existe autodomínio real, duradouro e inabalável sem a aceitação plena e deliberada do desconforto. Você foi condicionado desde o berço a buscar a conveniência em cada aspecto da sua existência, a evitar a dor como se ela fosse o mal supremo e a perseguir o conforto como se ele fosse o destino final da felicidade humana. Mas a realidade do Linhagem QV é implacável. A conveniência atrofia o seu espírito, amolece a sua vontade e transforma o seu caráter em algo frágil que se quebra ao primeiro sinal de resistência. O governo da sua mente não é estabelecido em dias de sol e brisa suave. Ele é forjado no calor abrasador das provações que você escolhe enfrentar voluntariamente, e não apenas naquelas que o destino impõe sobre os seus ombros sem o seu consentimento. Quando você decide, por um ato de vontade soberana, acordar mais cedo do que o necessário, submeter o seu corpo a um banho de gelo que faz o fôlego fugir, ou jejuar de um prazer que você adora, mas que te escraviza, você está enviando um sinal eletrizante para o seu sistema nervoso e para o seu cérebro. Eu sou o mestre aqui. O corpo obedece, a mente governa. Essas pequenas vitórias diárias sobre a carne e sobre a preguiça não são apenas exercícios de disciplina. Elas são a construção de uma autoridade moral interna que será o seu único suporte quando as verdadeiras e devastadoras tempestades da vida baterem à sua porta. Você precisa se tornar o seu próprio treinador mais rigoroso e exigente, antes que a vida, com a sua indiferença cruel, se torne o seu mestre mais impiedoso. O autodomínio é como um músculo espiritual. Se você nunca desafia os seus limites, se nunca sente a queimação do esforço e a pressão da resistência, sua vontade permanecerá flácida, inútil e incapaz de sustentar o peso de um grande destino. Cada vez que você sente aquele desejo visceral de procrastinar, aquela voz sedutora que diz para deixar para amanhã, e mesmo assim você inicia a tarefa com um foco de laser, você está adicionando uma camada de aço ao seu governo interno. Esse processo é, por natureza, solitário, silencioso e muitas vezes profundamente doloroso. Ninguém vai te aplaudir nas sombras por ter resistido a uma tentação que ninguém viu. Ninguém vai te dar uma medalha por ter mantido a calma quando tudo dentro de você queria explodir. O autodomínio é uma virtude invisível aos olhos da massa, mas ela se torna escandalosamente visível nos resultados da sua vida a longo prazo. Você começará a notar que, ao abraçar o desconforto, você passa a emanar uma calma que as outras pessoas simplesmente não conseguem compreender. Enquanto todos ao seu redor estão mergulhados em pânico, perdendo a cabeça por problemas fúteis ou se deixando levar pelo desespero coletivo, você permanece como uma rocha negra e sólida no meio de um oceano revolto. As ondas de caos batem contra você, mas não te movem 1 milímetro sequer. Isso não é uma demonstração de falta de sentimento ou de frieza desumana. É, na verdade, um excesso de controle consciente. Você decidiu em algum momento da sua jornada que as circunstâncias externas e as variações do ambiente não têm mais a permissão de perturbar a paz profunda que você construiu no seu santuário interno. O caráter é o que sobra quando o conforto vai embora. E se você nunca se permite ficar desconfortável, você nunca saberá quem realmente é.
Pense nos grandes homens e mulheres da história que você admira. Nenhum deles foi forjado na maciez de uma cama de penas. Eles foram temperados no fogo da escassez, da perseguição, da dor física e da solidão. O desconforto é o cinzel que a vida usa para remover o excesso de mármore e revelar a estátua majestosa que está escondida dentro de você. Quando você foge do difícil, você está fugindo da sua própria grandeza. O Linhagem TV te convida a inverter a lógica do mundo. Sinta orgulho da sua capacidade de suportar o que os outros evitam. Sinta prazer na disciplina que os outros chamam de tortura. O que para a massa é um sacrifício, para você deve ser um rito de passagem. A liberdade de não ser escravo das suas próprias necessidades físicas é a forma mais elevada de poder que um ser humano pode alcançar. Ao dominar o desconforto, você mata o sabotador interno, aquele que sussurra que está muito frio demais, que está tarde demais, ou que você não precisa se esforçar tanto. Quando você ignora essas mentiras mentais e age apesar delas, o poder dessas mentiras mentais se dissolve. Você se torna perigoso para a mediocridade, porque agora você sabe que pode sobreviver a qualquer coisa. O governo da sua mente se expande para além dos limites do palácio e começa a influenciar a realidade física ao seu redor. O mundo se curva diante de alguém que não pode ser sucornado pelo conforto. O seu caráter se torna a sua armadura e a sua vontade se torna a sua espada. Não espere que a vida fique mais fácil. Decida tornar-se tão forte que a facilidade seja algo que você desdenhe. A maestria exige o preço do esforço, e você, como um membro desta linhagem, deve estar pronto para pagar cada centavo desse preço com a cabeça erguida. A maestria da vontade suprema. Chegamos finalmente ao ponto crucial, onde o governo da sua mente deixa de ser uma luta exaustiva contra si mesmo e se transforma em uma forma refinada de arte existencial. Neste estágio de desenvolvimento, que o Linhagem TV chama de maestria, você não precisa mais gastar energia vital brigando contra impulsos baixos ou distrações fúteis, porque a sua vontade já se alinhou de forma absoluta e inabalável ao seu propósito maior. O autodomínio, que antes parecia um fardo pesado de regras e restrições, passa a ser a sua própria natureza, o ar que você respira e a fundação de cada passo que você dá sobre a terra. Você se torna, de fato, o arquiteto consciente da sua própria realidade, operando a partir de um centro de calma que nada no mundo externo consegue abalar. Quando a sua mente está sob o seu controle total, as suas palavras deixam de ser ruído e ganham o peso da autoridade. As suas ações deixam de ser tentativas e ganham a precisão de um mestre artesão. Você para de desperdiçar a sua potência vital com as distrações mesquinhas que consomem a massa, a fofoca, a reclamação crônica, a inveja do sucesso alheio ou a ansiedade por coisas que você não pode mudar. Toda a sua energia, cada átomo do seu ser, passa a ser canalizado para a construção da sua linhagem, para a proteção do seu legado e para a expansão do seu império pessoal. A maestria do autodomínio concede a você uma visão que as outras pessoas, mergulhadas no caos emocional, são simplesmente incapazes de ter. Onde a maioria enxerga problemas intransponíveis que servem de desculpa para a desistência, você enxerga degraus necessários para a sua ascensão. Onde os outros enxergam o fim de uma estrada ou o fracasso de um plano, você enxerga apenas uma transição estratégica ou uma lição valiosa que o aproxima do objetivo final. Você se torna o líder natural que a sua família, a sua empresa e a sua comunidade tanto precisam, não porque você busca o poder sobre os outros, mas porque um homem que provou ser capaz de governar a si mesmo com mão de ferro emana uma segurança e uma direção que o mundo busca desesperadamente seguir. No entanto, é fundamental que você nunca se esqueça de uma verdade essencial. O governo da mente não é um título vitalício que você recebe e guarda numa gaveta. Ele é um plebiscito diário, uma eleição que acontece a cada batida do seu coração.
Não existe, nesta vida, um estado final de perfeição estática onde você possa simplesmente relaxar, baixar a guarda e deixar o trono do seu palácio mental vazio novamente sem sofrer as consequências. Todos os dias, no exato momento em que você abre os olhos para enfrentar a luz da manhã, os invasores, o desânimo, a soberba, a preguiça e o medo estarão à porta, espreitando por qualquer brecha de negligência ou de excesso de confiança para tentar retomar o território que perderam. Cabe a você, e somente a você, levantar-se com a dignidade de um soberano, vestir a sua armadura invisível de disciplina e assumir, com humildade e força, o seu lugar de direito no trono. O Linhagem TV acredita piamente que o maior e mais glorioso império que um ser humano pode conquistar não é medido em hectares de terra ou em dígitos numa conta bancária, mas sim no espaço sagrado que existe entre as suas duas orelhas. Conquiste a si mesmo de forma definitiva e o mundo, com todas as suas leis e resistências, não terá outra escolha senão curvar-se diante da força imparável da sua vontade suprema. Imagine agora a clareza mental de quem não se deixa levar por uma resposta atravessada ou por um dia de azar. Imagine a potência de alguém que decide fazer algo e simplesmente faz, sem debates internos, sem negociações com a mediocridade, sem hesitações que roubam o tempo. Esse é o estado de fluxo que a maestria proporciona. Você passa a ver o tempo não como um inimigo que foge, mas como um aliado que trabalha a seu favor, porque cada segundo é investido com intenção. Você entende que a sua mente é o filtro através do qual a realidade é processada. Se o filtro está limpo e sob seu comando, a realidade se torna clara e moldável. O autodomínio te dá o poder de escolher a sua dor. A dor da disciplina, que pesa gramas e te eleva, ou a dor do arrependimento, que pesa toneladas e te enterra. O mestre escolhe a disciplina com um sorriso no rosto, sabendo que ela é o preço da sua divindade terrena. Você começa a perceber que a sua presença física muda o ambiente. As pessoas sentem a sua estabilidade. Elas buscam a sua sombra quando o sol da vida está muito forte para elas, e você, com o governo da sua mente estabelecido, tem sombra para dar, porque as suas raízes estão profundas na rocha da autoconquista. Você não é mais uma vítima do destino. Você é o destino manifestado em carne e osso. O seu sim é sim, e o seu não é não. Essa integridade absoluta é o fruto maduro da árvore do autodomínio. Não há nada mais perigoso para o sistema e para a mediocridade do que um indivíduo que não pode ser comprado pelo conforto, que não pode ser intimidado pela dor e que não pode ser distraído pela futilidade. Esse indivíduo é você, desde que você decida, hoje e sempre, que o trono da sua mente jamais voltará a ficar vazio novamente. A linhagem continua através das suas mãos e da sua vontade. Ocupe o seu lugar. O governo começou. Conclusão. O governo da sua mente é a única propriedade real que ninguém, nem o tempo, nem as crises, podem tirar de você, a menos que você a entregue por fraqueza. Hoje, o Linhagem TV te convoca a retomar o que é seu por direito. Não aceite mais as migalhas de uma vida governada pelo acaso, seja o rei da sua própria existência. Se você aceita o desafio de buscar essa maestria e quer andar ao lado de quem governa a própria vida, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Linhagem TV e ative as notificações para manter o seu trono protegido toda semana. Comente aqui embaixo com autoridade: eu governo a minha mente, e cele o seu compromisso com o seu legado. Nos vemos no topo. Meus amigos, o governo da sua mente é a única propriedade real que ninguém, nem o tempo, nem as crises, podem tirar de você, a menos que você a entregue por fraqueza. Hoje, o Linhagem TV te convoca a retomar o que é seu por direito. Não aceite mais as migalhas de uma vida governada pelo acaso, seja o rei da sua própria existência.
Se você aceita o desafio de buscar essa maestria e quer andar ao lado de quem governa a própria vida, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Linhagem TV e ative as notificações para manter o seu trono protegido toda semana. Comente aqui embaixo com autoridade: "Eu governo a minha mente", e cele o seu compromisso com o seu legado. Nos vemos no topo.